queridos, tudo bem? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje nós vamos gravar nosso quinto encontro, que se refere para o dia 4/7, tá? E o tema de hoje, amor aos pobres, humildes e pequenos. Então, para que nós possamos ter uma ideia do que a gente vai falar nesse encontro, vamos recordar um encontro anterior, que nós falamos sobre a coluna da igreja que somos nós, que nós somos a igreja. Então, para dar essa continuidade, como igreja, nós temos que ter amor aos pobres, humildes e pequenos, tá bom? Então, hoje nós vamos fazer isso aqui, do amor aos pobres, e vamos ver também o Mateus, capítulo 11, do versículo 25 a 30. Mateus 11, do 25 ao 30. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E a nossa história de hoje se refere mais ou menos assim: o tolo que era sábio. O tolo que era sábio. Então vamos ver essa historinha de hoje para que nós possamos refletir melhor o Evangelho. Todos os dias, Narudim ia esmolar na feira. E as pessoas adoravam fazê-los papel de tolo, com o seguinte truque: mostravam 2 moedas, uma valendo 10 vezes a mais do que a outra. Narudim sempre escolhia a menor. A história correu pelo condado dia após dia. Grupos de homens e mulheres mostravam as 2 moedas, e Narudim sempre ficava com a menor. Até que apareceu um senhor generoso, cansado de ver Narudim sendo ridicularizado daquela maneira. Chamando-a num canto da praça, ele disse: sempre que lhe oferecem 2 moedas, escolha a maior, assim terá mais dinheiro e não será considerado idiota pelos outros. Narudim lhe respondeu: o senhor parece ter razão, mas eu escolho a moeda menor o senhor parece ter razão, mas se eu escolher a moeda maior, as pessoas vão deixar de me oferecer o dinheiro para provar que eu sou mais idiota que elas. O senhor não sabe quanto dinheiro já ganhei usando esse truque. E cheio de sabedoria acrescentou: não há nada de errado em se passar de tolo. E na verdade, o que você está fazendo é inteligente. Às vezes é muita sabedoria se passar por tolo, e é muito melhor passar por um tolo e ser inteligente do que ter a inteligência e usar-se de tolice. Os sábios não dizem o que sabem. Os tolos não sabem o que dizem. Então é uma história realmente muito interessante. Porque se ele pega a maior moeda, né, o pessoal ia parar de dar dinheiro para ele. Então ele usou a inteligência, pegando a menor moeda, e sempre eles davam dinheiro para ele. Ele se passou de tolo, mas na verdade ele estava sendo bem inteligente, usando essa convicção, né? E se ele pegasse maior moeda, as pessoas parariam de dar dinheiro para ele. Então ele começou a pegar as menores moedas e o pessoal continuou dando. Então aí ele foi juntando, né? Então, como se diz, aos poucos a gente ajunta bastante, né? Então, com pouco com Deus, como se diz, com pouco com Deus é muito, né? Então, essa história é muito interessante para você ver a humildade das pessoas, né? Ele sendo humilde e conseguiu ajudar bastante o valor maior do que se ele pegasse um valor maior e parassem de dar o dinheiro para ele. Então, nós vamos ver hoje, nessa continuidade, o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 30. O que diz um pouco mais sobre ser o pobre e humildes na igreja, né? Então esse tema de hoje vem falar sobre os pobres evangelizam. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Então é assim: naquele tempo, Jesus disse:
Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Meu Pai entregou tudo a mim. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Venham para mim, todos vocês que estão cansados de carregar o peso do seu fardo, e lhe darei descanso. Carreguem a minha carga e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas vidas, porque a minha carga é suave e meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus queridos catequizandos, essa leitura de hoje vem nos dizer o seguinte, justamente no versículo 25, quando diz, escondestes essas coisas. Então, o que Jesus escondeu essas coisas, né? Coisas aqui que se referem ao mistério do reino de Deus, que são os mistérios, né, do reino, que Jesus fala que o Pai escondeu, que é justamente os mistérios. Os sábios e os entendidos são os fariseus, os doutores da lei, né? Porque achavam que sabiam de tudo a respeito da palavra de Deus, mas não aprenderam o mais importante, que Jesus é o nosso Deus e Salvador. E não aceitam que os pequeninos que Jesus escolheu, né, com simplicidade, que as pessoas e a palavra de Deus. Os pequeninos são os discípulos, os pobres em espírito e os fadigados e oprimidos pelo fardos da lei dos fariseus, né? E Deus revela tudo isso aos sábios e os inteligentes. Pode encher de sua sabedoria e não ter a humildade de acolher Jesus. Jesus é o primeiro pobre, né, que ele se passou por pobre, simples e manso e humilde de carregar a cruz nos seus ombros. Indo até a frente, mostrando o caminho certo para nós, né, que dando essa força para cada um de nós para carregar nossas próprias cruzes, né. Então Jesus fez tudo isso, passou de simples, né, humilde aqui na terra, para mostrar o caminho, que é o caminho da salvação. Então vocês podem ver essa leitura de novo na sua casa, né? E olhar bem o que Jesus quer dizer para cada um de nós, nesse texto que ele fala dos pobres, dos pequenos e os oprimidos, né? Os humildes. Então, que você lê essa leitura, reflete e responda essa pergunta para mim, né? O que esse evangelho vem dizer para nós? Para você, principalmente, né? Que é uma pergunta individual. E o que nós podemos aprender com esse evangelho, né, de hoje? O que ele trouxe para nós, o que ele faz para nós e o que a gente pode aprender e passar para os nossos irmãos, tá bom? Então foi assim o nosso quinto encontro, né, de hoje, e que falou justamente dos pobres. Anterior falou sobre a coluna da igreja, que somos nós, e sobre os pobres da igreja, tá bom? Fique com Deus, até o próximo encontro.